Fala rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Temer, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações para deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu vou falar sobre algumas coisas, sobre a falta que faz, né, um substituto eventual pro Everton Ribeiro. Eu vou falar também sobre o Léo Vieira, extremamente elogiado aí no cenário nacional por conta das suas belíssimas defesas com a camisa do Bahia, e uma fala desnecessária do Júnior, né, que provavelmente vai falar, vai se pronunciar, vai dizer que foi totalmente inocente, mas você, enfim, deu mole, desnecessário, e é recorrente, né? O Júnior tem cada fala desnecessária ao longo da sua carreira como comentarista, que é inacreditável. Isso e muito mais nesse vídeo. Você que está chegando, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante para o nosso crescimento. Vídeos todos os dias, 8h30 da manhã, 1h30 da tarde, 8h30 da noite, para você ficar super bem informado aqui na Gol TV, tá bom? Dito isto, vamos às informações de hoje. Meus amigos, olha só, a parada é o seguinte, vamos direto ao ponto, vamos direto ao assunto, falar sobre o Léo Vieira. Meu parceiro, meu irmão, o Léo Vieira tá pegando demais. Que achado foi esse do Bahia? É um goleiro extremamente diferente e que tem salvado esse Bahia ao longo das partidas, de forma que nos últimos anos, né, não teve nenhum goleiro nos últimos anos. Aí muita gente fala assim, não, Jonas, mas o Marcos Felipe salvou o Bahia em alguns momentos, mas o Ronaldo fez bela defesa contra o Bragantino, mais. Cara, o Léo, desde quando ele pisou e vestiu a camisa do Bahia, ele não compromete em nada, muito pelo contrário. O que o Léo tem feito está sendo algo surreal, e não são defesas fáceis, porque é muito fácil você ser o goleiro das defesas fáceis, muito fácil. Porra, muito fácil, né? Ser o goleiro, eu costumo falar que ser o goleiro das defesas defensáveis. Então a gente precisa aplaudir isso, meus amigos, porque é muito fácil a gente bater quando, né, erra, quando o contrato tá mal. É muito fácil a gente bater, mas é necessário a gente também elogiar. A gente elogiar referente a essa questão, enfim, desse achado que foi esse jogador. E pela postura dele, pela seriedade dele, pela segurança que ele passa, cara, eu não tô exagerando não. Eu tenho certeza que esse cara vai ficar muito tempo, ele vai se transformar o que foi um Everton, tá? Que foi um Everton aí para a equipe do Palmeiras. Eu acho que vai ficar nesse patamar aí. Eu acho que vai ficar nesse patamar, porque ele é um cara, eu tenho a percepção que ele tem tudo para ser ídolo do Bahia. Você pode achar que eu esteja me precipitando, você pode, cara, mas ele tem essa postura de seriedade, de ídolo, de capitão, né? E 35 anos, ou 34, ou 35, olha como o futebol é injusto, né? O cara não teve uma grande oportunidade, está tendo essa grande oportunidade agora com a camisa do Bahia, né? E tá agarrando com unhas e dentes e tá aproveitando muito essa oportunidade. Então, um belo achado do Bahia. Eu admito que eu fiquei com medo, tá? Admito que eu fiquei receoso, admito que eu fiquei com medo, eu creio que vocês também, né? Porque era um cara que estava na Chapecoense, que não era protagonista, né? Que nunca foi protagonista, mas ele tá dando muito conta do recado. E o Ronaldo, meus amigos, caso ele queira voltar e queira de alguma forma voltar a jogar como titular, ele vai ter que comer ali bola, né? Vai ter que treinar muito, vai ter que se esforçar muito, porque eu acho que para tirar essa titularidade do Léo Vieira vai ser muito difícil. E o Léo Vieira foi muito malandro, foi muito esperto, ele falou assim, cara, essa é a minha oportunidade, essa é a oportunidade da minha vida, é agora que eu vou precisar, é agora que eu vou conseguir ser protagonista, sabe? E eu acho que passa muito por isso, essa contratação, e parabéns ao Bahia, parabéns quem apostou, quem indicou, né? Não sei se foi o Rogério que indicou, enfim, mas quem fez isso aí fez muito bem, por sinal, porque é um cara que agarra muito e tem uma liderança positiva muito forte também, tá bom? Outra coisa rapidamente que eu queria falar aqui com vocês, antes de entrar nessa polêmica envolvendo o Júnior Capacete, meus amigos, é sobre o Everton Ribeiro. Já falei no vídeo de ontem, volto a falar no vídeo aqui da manhã novamente, o Bahia precisa de um substituto eventual para o Everton Ribeiro. E aí essa seria a minha pergunta na coletiva, vai ter uma nova oportunidade, já que ninguém pergunta, eu vou perguntar. Se eu pudesse, eu faria essa pergunta para o Cadu Santoro, porque é ele que deveria responder essa pergunta para o torcedor, né? E tá cada vez mais difícil perguntas desse tipo a serem feitas, porque ficou muito claro para mim que é tudo muito conduzido, né? O que vai ser perguntado, o que vai ser falado, o que vai ser respondido, enfim, mas
o Cadu Santoro ele podia, né, pelo menos prestar contas ali do salário dele e falar, rapaziada, ó, a questão é essa, porque, porra, cara, o Everton Ribeiro chegou em 2023. Fui eu que trouxe essa informação em 2023. Nós estamos em 26 e o Bahia não tem um substituto eventual pro Everton Ribeiro. Não tem. Então isso beira o absurdo, isso beira a falta de competência. A falta de competência para você achar. Da mesma forma que eu tô elogiando aqui o achado que foi o Léo Vieira, e eu não vou nem falar que foi sorte, porque, porra, a questão do Léo Vieira também teve um quê de incompetência, tá? Teve um quê de incompetência. Por quê? Porque foi no último dia, na última hora, o Ronaldo se machucou, teve que correr atrás, teve que pagar multa, teve que correr com tudo, com documentação para que o Léo Vieira fosse pro Bahia. Porque se fosse se tivesse um planejamento mínimo, você na janela de transferências, e nem foi na janela de transferências normal, foi na janela do Campeonato Estadual, aquela segunda oportunidade que surgiu, né? Então, assim, a falta de planejamento do Bahia para com o elenco, para tentar suprir as deficiências do elenco, ela é gritante. Ela é gritante, muitas das vezes ela é irritante, para não falar mais coisas, né? Cara, eu vou pedir pro nosso editor, o Michel, né, para ele colocar. Ele vai achar aí na rede social, no YouTube, a fala do Júnior na transmissão falando sobre que vai comer sardinha, alguma coisa desse tipo. Olha aí o que o Júnior falou. Demais, então vamos registrar. Aquela velha sardinhazinha frita já tá ótimo, galera. Fim de domingo, né, galera? Que vinhozinho. Tá aí, meus amigos. Quando você pega o microfone para poder falar, você precisa estudar o que está acontecendo. Você precisa saber que se você fizer uma sacanagem de mulambo, você vai estar atingindo o Flamengo. Se você estiver falando de sardinha, você vai atingir o Bahia. Se você estiver falando de lixo, lixão, barra lixo, você vai estar atingindo o Vitória. Então, quando você se dispõe a ser comentarista, quando você quer sair desse métier que é análise de campo e bola para adentrar no entretenimento, foi isso que ele fez, você precisa tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado. E o Júnior Maestro não tomou esse cuidado. Eu particularmente respeito o Júnior jogador, mas eu não gosto e nem sei como ele se perpetuou por muitos anos como um comentarista que eu acho ele um péssimo comentarista. É gosto meu de telespectador. Às vezes não fala nada com nada, sabe? Às vezes parece que ele não tá nem assistindo o jogo, tá fazendo outra coisa, chamam ele para comentar, ele comenta uma coisa que não tem nada a ver, que não tá nada acontecendo. E foi muito infeliz nesse comentário. Deu margem para interpretações, deu margem para que a torcida do Vitória, por de alguma forma, transformasse esse momento em uma chacota. E é primordial de um repórter, de comentarista, quando você está numa TV aberta, você tomar esse tipo de cuidado para que, de alguma forma, nenhuma das torcidas que ali está, né, sendo representada dentro daquele jogo, se sinta constrangida ou se sinta desprestigiada. A torcida do Bahia se sentiu desprestigiada. Não que o que o Júnior falou vai mudar a história do Bahia, não, tá? É porque o Vitória, por exemplo, vai pegar isso para poder dar uma sacaneada, porque não tem outra coisa para sacanear. Tá mal, tá perdendo, vai brigar para não cair, então se agarra em qualquer coisa para dar uma sacanagem vindo da Globo. Eu, Jonas, particularmente, eu não assisto transmissão na Globo aberta, não assisto, eu não assisto Globo há muito tempo, não sei qual a novela que tá, eu não sei se ainda existe Malhação, video show, eu não assisto Globo há muito tempo, só para deixar isso muito claro para vocês. Então eu também não assisto TV aberta, então eu não assisto a transmissão da TV aberta. Eu assisto no Premiere porque é o que tem para fazer assistir no Premiere, né? Então eu não acompanhei isso que ele falou aí, mas foi de uma infelicidade. Eu sei que ele vai se pronunciar, ele vai falar que não foi por mal, né? Que ele falou de uma alimentação, blá, 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 mas, irmão, você está inserido dentro de um contexto onde você precisa entender, né, o que se passa dentro do clube, o que atinge um torcedor e o que não atinge o torcedor. E a tua fala foi extremamente infeliz porque transpareceu para o torcedor tricolor que foi uma brincadeira fora de hora e sem graça de um time que naquele momento estava perdendo dentro do Maracanã. Tá bom? Meus amigos, você que está comigo, deixa o like, inscreva-se aqui na Gol, que é importante demais pra gente, é muito importante para o nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias aqui no canal para você ficar super bem informado. Então, ó, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante. Eu sou o Jonas Stemmer, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!